Buenos días. Llegamos al final de nuestro intensivo y estamos hoy saliendo con mucho conocimiento más, con mucha información, con mucha sabiduría y claro, con una pronuncia de español maravillosa. Chegamos ao final, Rúbila, bem-vinda. Chegamos ao final do nosso intensivo. E hoje a gente vai aprender o som do LL, o dígrafo LL. Isso mesmo. Chegamos aqui nessa reta final. Parabéns a todos que conseguiram participar desse intensivo aí desse mês de janeiro, tá? Parabéns. E tá saindo daqui, né, com muito conhecimento, com muito mais informação sobre o espanhol, um pouco de autoconhecimento também. E, claro, uma pronúncia maravilhosa, né, não? Do espanhol aí, um caminho para praticar, né? Porque, como vocês puderam perceber, a pronúncia em si tem algumas particularidades, mas a informação que eu trouxe, né? Não era muito assim. O som do T é assim, o som do S é assim, o som do V é assim. É básico, é rápido. Porque, como já falei várias e várias vezes, a questão da pronúncia é técnica. Técnica não, é prática. É exercício e técnica também, não deixa, né? É a forma correta de posicionar a língua, de posicionar os lábios para emitir aquele som em particular. E isso requer treino. Depois que você treina, tá treinado, meu filho, é só sair falando espanhol. Fica maravilhoso, viu? Porque o próprio falar vai ficar repetindo sempre aquele exercício, que é maravilhoso, tá? Es por eso que me gusta mucho mismo hablar en español, ¿sabes? Porque a mí me encanta eso de la manera de hablar en español, ¿sabes? La boca, cómo queda, todo, ¿sabes? Me siento como una outra persona. Porque quando a gente fala o espanhol, um outro idioma, não é a nossa língua do coração, sabe? Nossa língua do coração, dos sentimentos mais íntimos que a gente guarda, é a nossa língua materna. Quando a gente aprende um outro idioma, a gente aprendeu. A gente não é aquilo, entendeu? Então, a gente consegue desenvolver novas habilidades que não estão enraizadas ali no nosso subconsciente, que chamamos de coração, né? Então, a gente pode desenvolver, por exemplo, com o ensino, ao mesmo tempo em que eu aprendi espanhol na UFPA, eu aprendi a ser professora lá, né? Como eu cursei letras de espanhol, eu aprendi ao mesmo tempo espanhol e ser professora. Lá eu descobri que é importante a gente ter uma boa dicção, e dicção é o movimento dos lábios, da boca, para que as palavras sejam entendidas. Então lá eu desenvolvi uma técnica na hora de falar para que pessoas que inclusive não estejam me ouvindo muito bem possam fazer uma leitura labial, né? Então eu desenvolvi essa técnica na hora de falar o espanhol. Que quando eu tô falando português eu não desenvolvo muito, apesar de estar trazendo já, pelo menos na hora que eu estou dando aula. E aí, com o espanhol, meio que incorpora aqui um ser estrangeiro maravilhoso, sabe? E isso me encanta muito, porque é alguém que me apetece. É alguém que eu gosto bastante, o meu eu, sabe, estrangeiro, digamos assim.
que é sempre mais para cima. Claro que hoje eu já falo sobre assuntos tristes também em espanhol, porque assim, ó, primeiro, num curso básico de espanhol, a gente aprende questões pontuais, a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a pedir coisas, a gente aprende a dizer o que aconteceu no passado. Lá para o nível intermediário para o avançado, que a gente vai começar a falar de filosofia de vida, de sentimentos profundos, da forma que você está se relacionando, sabe, com as pessoas. A gente entra numa fase mais profunda da língua. É a partir daí que a gente começa a internalizar, sabe, aquela forma de se comunicar no mundo. Mas a priori, talvez você até se sinta assim fora de si quando tá falando um outro idioma, quando tá praticando. É porque ainda não é você. Mas com o tempo, eu posso dizer isso sim, com o tempo, a gente vai incorporando aquela maneira e o nosso eu vai se juntando àquela personalidade do novo idioma, sabe? E assim a gente vai se tornando uma unidade, vai conseguindo se expressar sem precisar realmente pensar em tudo que você vai falar. A gente só fala, entendeu? Porque o idioma já está enraizado. Inclusive nessa etapa que a gente sonha em espanhol, que é maravilhoso. É nessa etapa que a gente fica revoltado em outro idioma também. A gente consegue se expressar de forma espontânea. É isso que eu tô dizendo. Que no começo a gente faz uma atuação ali. E você pode criar o personagem que você quiser. Mas com a prática, o exercício, o idioma fica incorporado ali. E aí você passa a se expressar assim de maneira mais espontânea naquele idioma que é o espanhol. E você que está aqui até o final desse intensivo, né, vai estar mais perto dessa realidade. Porque hoje a gente vai aprender o último dígrafo, que é o LL, que se traduz por LH, né, no nosso idioma assim. É como se fosse o LH em alguns lugares, pois ele sofre bastante variação também. Igual o Y. Se você voltar lá na aula do Y, de la Y, vai perceber que a variação do Y e do LL é bem parecida. Se não igual, sabe? Onde na Espanha se fala, usa o som do LL como se fosse I, o Y também vai ter o mesmo som. Onde aqui na América se fala o som do LL como se fosse um J, por exemplo, chamada. Chamada se escreve com LL, assim, ó. Llamada, llamada. Se escreve com LL. Então, aqui na Espanha, por exemplo, na Argentina, ali no meio da Argentina, que a Argentina sofre muita variação. Ali no meio da Argentina, o povo fala J, esse som do LL. Llamada, llamada, llamada. É como se fosse um DJ, llamada. E o Y também vai ter esse mesmo som. Por exemplo, a palavra gema se escreve com Y. Gema de ovo, gema. Gema, tá aqui. Gema se escreve com Y e fica gema, tá? Em contrapartida, na Espanha teria um som de I em alguns lugares. Seria llamada, llamada. Outros seria o Y também sofreria a mesma variação, yema, yema. Então, a variação do LL varia entre llamada, llamada. Não, vou começar de novo. A variação do LL é muito grande. Varia entre, na palavra chamada, que se escreve com LL, varia entre llamada, llamada
llamada, chamada. Deixa eu ver se tem uma quinta variação e não tô me lembrando. E chamada, O som do LL na Argentina, o mais característico é o X, como se fosse um X. Chamada, que é o que a gente conhece, né? Porque na Argentina eles chiam bastante. Quem conhece o paraense e o carioca vai conseguir fazer esse som aí bacana. Chamada, chama, lluvia, que é chuva, que se escreve com LL, lluvia. É muito característico esse som na Argentina, sabe? Enquanto que na Espanha o mais característico é o som do I. Llamada, lluvia. Bem diferente, né? Porque esse LL ele sofre bastante variação, é ele e o Y. Juntos eles formam a dupla de que sofre mais variações nos países. E recentemente eu descobri que em Cuba também se usa o som do I, né? Tipo, é uma característica lá da Espanha. E aqui em Cuba não, perdão, no Peru se usa também o som do I. Llamada, lluvia, llover, entendeu? Então, é isso, ó, como eu falei, a variação. Eita, eu vou ter que aprender tudo isso? Não, você vai escolher a variação que você vai usar. Ah, não, eu gosto do espanhol da Argentina, eu gosto do espanhol da Espanha. Ah, eu quero ser chique, então eu quero aprender o da Espanha, né? Que é o mais, assim, como é que eu posso dizer? É o mais tradicional. Então, você vai e escolhe qual idioma você quer, qual variante você quer aprender. E passa a ouvir mais daquela variante. Passa a assistir filmes daquele país. Por exemplo, a Argentina produz muitos filmes. Mas de modo geral sempre vai ter uma série, vai ter um filme, vai ter vídeos no YouTube de pessoas usando aquele idioma, aquela variante do espanhol. E aí você passa a praticar, né? Das palavras, das letras que eu disse que sofrem variação, você vai e escolhe. Não, do LL, o som, por exemplo, se eu falo da Argentina, né? Se eu falo o espanhol, se eu quero falar o espanhol da Argentina, inclusive tem professoras na internet, no Instagram, que ensinam só o espanhol da Argentina. Aí você vai e fixa, né? Não, o som do LL que eu vou aprender vai ser o som de X. Então, chamada, lluvia, chover, chegar, que é o chegar, né? Que se escreve com LL, llegar. Eu falo llegar. Chegar, que se aproxima bastante, né, com o nosso português. O som do Y vai ter a mesma variação, então você vai usar o mesmo variante. O som, deixa eu ver o que mais que sofre variação. Não tem muito mais que sofre tanta variação assim. Mas essas duas palavrinhas, essas duas letrinhas mesmo. De resto, é aprender o som do espanhol de modo geral. O som do V, o som do T, o som do D. E vai praticando. Não precisa pensar em todos de uma vez só, mas vence uma barreira por vez. Coloca lá o alfabeto. Alfabeto inteiro. Pá! Faz uma gravação. Você lendo palavras em espanhol, né? E aí você percebe quais os sons que você tem mais dificuldade. Circula ali, ó. Circula. E aí você pensa, hoje eu vou estudar
pronúncia, vou ler um livro, por exemplo. Vou ler uns textos, vou ler umas frases, vou ler palavras, vou ler trava-língua, vou aprender uma música. O que você for fazer para praticar a pronúncia, você vai e fixa. Não, hoje eu vou praticar essa letra. Ou então, essa semana eu vou praticar essa letra. Ou então, eu só vou praticar essa letra até aprender ela. São técnicas, são formas de você ir desenvolvendo a sua pronúncia do espanhol. Para quando você vir fazer aula comigo, já está, ó, craque já na pronúncia e já passa para a próxima etapa, que é o vocabulário. Começa a aprender vocabulário. Certo? Deu para entender? Feliz por termos chegado aqui no final do nosso intensivo. Julho tem outro, vou preparar e claro que vai ser melhor que este, porque a ideia é sempre ser melhor. Que bom que deu para entender, Rúbila. Feliz por você ter ficado até esse final aqui, tá? Vou entrar em contato com você pra gente levar um papo, certo? E com todos os outros também que participaram, tá? Parabéns por ter chegado até aqui, tá? Com certeza você vai sair daqui com conhecimento muito mais profundo sobre o espanhol. E com o bônus, então, aí que vai lacrar. Beijos, buenos dias. Eu vou entrar em contato, tá, com vocês. Adiós. Muitas graças. Já vou ficar com saudade, sério. Já tô sentindo saudade. Não tô nem querendo desligar aqui. La llamada. Nem tô querendo desligar. Chegou no final, Naomi. No final do meu intensivo de espanhol. Agora você vai poder acompanhar só lá em julho o próximo intensivo que teremos, que eu gostei aqui do intensivo. E aí, meus amores, parabéns por esse novo conhecimento, tá? Também saio daqui com uma experiência grandíssima, grandiosa de ter feito presença aqui na rede social, aqui no Instagram, toda manhã, né? Ter tirado um pouco a vergonha de me expressar aqui no Instagram. Vocês conheceram um pouco da minha vida, da minha filha, do meu dia a dia, dos cachorros que vivem latindo aqui em casa. Mas é isso, a vida que acontece, né? Todos os dias. Muitos besitos e vou ficar morrendo de saudade. Tá? Ficar com muita saudade. Los echo de menos. Já aprendi essa palavra aí. Echo de menos. Que é saudade. Ou pode ser les extraño. Extraño. Les extrañaré. Aí já pratico os X. Beijos.